Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, muito boa tarde, 12:05, seja bem-vindo, eu sou Mauro Frisman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos assiste pelas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Eu te convido para curtir as nossas páginas, os nossos canais da internet. O nosso blog é o gentequefala.com.br. E nós queremos a sua participação pelos telefones, fazendo perguntas aos nossos convidados. 3289-3580 e 5052-5555 são os números para as suas perguntas. Hoje, como toda sexta-feira, mais uma edição do Gente que Fala, em parceria com a Associação Fundo de Auxílio Mútuo dos Militares do Estado de São Paulo, a FAM, e a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, FERMESP. Eu apresento a partir de agora os nossos convidados. Todos eles são do 19º Batalhão da Polícia Militar Metropolitana, do 19º BPMM, são eles. Aqui à minha esquerda, para você que nos vê pelas imagens, o Tenente Coronel PM Carlos Henrique Lucena Folha, comandante do 19º Batalhão, é o Tenente Lucena, nome de guerra. Seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. Também conosco aqui à minha esquerda o Major PM Carlos Eduardo Banhos Inácio, coordenador operacional lá no 19º Batalhão. Major, seja bem-vindo. Mauro, obrigado, e a todos os ouvintes também, uma ótima tarde. Agora aqui à minha direita, o capitão PM Guilherme Lazo Solano Neto, comandante da 1ª Companhia do 19º Batalhão, é o capitão Solano. Bem-vindo, capitão. Boa tarde a todos, uma boa tarde e obrigado pela oportunidade. E também conosco a cabo PM, o cabo, né? PM Sueli Batista dos Anjos, que é da Base Comunitária de Segurança Vieira do Couto, também do 19º Batalhão de Polícia Militar. Seja bem-vinda, cabo Batista. Muito obrigada, uma boa tarde a todos. Bom, gente, vamos lá falar um pouquinho. O 19º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana é considerado uma referência na segurança pública de São Paulo, abrangendo uma área de alta densidade demográfica e grande dimensão, que vai do Shopping Aricanduva até o limite com Santo André, passando por bairros como Sapopemba, Vila Tolstói, Jardim Aricanduva, Ipanema, Vila Formosa, Jardim Elba, Planalto, Fazenda da Juta e muitos outros. São cerca de 30 bairros, mais ou menos, não é isso, Coronel Lucena? É uma área extremamente grande, não? Exato, uma área grande, uma área com uma grande densidade demográfica também, uma região em desenvolvimento, o que torna aí um desafio para nós proporcionar segurança aos moradores. O senhor falou em desafio, quais são os principais desafios dessa área? Nós temos a demanda via 190, que é o telefone de emergência, que tem que ter uma pronta resposta para a população, e aliado a isso, a redução dos indicadores criminais, que por sinal estamos conseguindo ter uma boa redução nos indicadores criminais, aliado à nossa produtividade. Só para os ouvintes terem uma noção, de janeiro a setembro, nós realizamos, só no mês de setembro, 52 flagrantes, 46 condenados capturados, 3 armas de fogo, 2.237 veículos fiscalizados e 81 veículos recuperados. Então, a nossa operacionalidade, ela reflete nos indicadores criminais. E esses números, o senhor fala em redução de indicadores, esses números representam, numa comparação, exatamente o quê? Esses números que eu mostrei é a nossa produtividade. A redução dos indicadores criminais, que eu digo, é no tocante assim a roubo a banco, roubo de carga, furto, homicídio. Quando a nossa operacionalidade é alta, tem uma tendência de redução de indicador criminal. Não está diretamente relacionado, mas é uma tendência, né? Que é importante a redução junto com a transmissão da sensação de segurança para a população. Sim. Major Carlos Eduardo, 26 anos de Polícia Militar? 26 anos. Já sempre no 19º?
Não, a convite do Coronel Lucena, nós estamos exercendo agora a função de coordenador operacional há aproximadamente 2 meses. Anteriormente, eu trabalhava na área de planejamento estratégico da Polícia Militar, na parte de planejamento orçamentário. E o que você vê de maior desafio nessa área abrangida pelo 19º Batalhão? O adensamento populacional, o crescimento dessa área é o nosso principal desafio. E aí, evidentemente, ela nos traz associado algo que está nos preocupando um pouquinho, que é no tocante à questão de roubo e furto de celulares. Esse tem sido a nossa preocupação, onde nós estamos demandando bastante esforço. Até porque, só para ilustrar, como o coronel já apontou, nós estamos com uma tendência de redução dos crimes de homicídio. Se tudo caminhar, e certamente caminhará nesse sentido, a gente vai reduzir aí em 27% o número de homicídios cometidos em nossa região. Para ter uma noção, a gente tem uma taxa de homicídios de 0,01 por 100 mil habitantes na nossa região. A parte de roubo a banco, estimamos aí, se as projeções prosseguirem, redução de 400%. Roubo de carga, redução de 43%. Roubo de veículos, 28% de redução. Então, a alta produtividade do batalhão associado com um trabalho de planejamento bem elaborado, utilizando-se dos sistemas informatizados que a Polícia Militar dispõe, nos permite enxergar as manchas criminais e direcionar os nossos programas de policiamento, de rádio patrulha, de força tática, de ROCAM e a própria a ronda escolar, nos auxiliando nesse tempero todo para prestar um bom serviço à sociedade e, consequentemente, provocar a redução dos nossos indicadores criminais. E aí a nossa, como perguntado, nossa preocupação hoje é com relação a essa demanda de furto e de roubo de celulares, que até adiante a gente vai procurar passar algumas dicas aí para os cidadãos de como que eles podem nos auxiliar nesse trabalho também. Major, você falou desses números que apontam redução. Para onde a polícia tem que olhar, qual é a atenção que a polícia tem que ter quando observa a redução em determinados tipos de crimes? Porque quando há uma redução, a expectativa é que a criminalidade esteja indo para um outro tipo de crime, para um outro lado. Então, como é que tem que ser essa atenção, essa inteligência da polícia para observar para onde o criminoso está avançando? Monitoramento dos nossos sistemas informatizados, o Infocrim, ele nos veio a ajudar tremendamente a vários trabalhos, indicando que a criação desse sistema informatizado nos ajudou tremendamente a entender a dinâmica criminal e aí possibilitar fazer com que ocorra e agir aonde é necessário. Além disso, o que os sistemas informatizados, o Infocrim é um deles, o Copom Online é um outro, nos auxilia a fazer com que a gente chegue mais rápido nas ocorrências. Então, esses fatores são bastante importantes. O que a gente tem que fazer? Monitoramento contínuo dos indicadores, a gente diariamente se debruça com relação a esses números. Um outro fator bastante importante é a participação da comunidade, a participação da sociedade, quer seja por meio dos conselhos comunitários de segurança, onde são discutidos e analisados os problemas, quer seja por meio do programa de vizinhança solidária, onde as forças vivas da sociedade se organizam e um auxilia ao outro na prevenção criminal e nos faz chegar, e a Batista tem alguns relatos bem legais sobre isso, daí ela vai nos comentar um pouquinho mais à frente, da sociedade trazendo essas informações. Além disso, Disque Denúncia. A sociedade, em nossa região, a gente percebe essa questão, ela confia na polícia e ela traz para nós informações de criminosos procurados pela justiça, de tráficos de entorpecente, até ontem. Só para pegar um gancho, ontem à tarde nós participamos de uma grande apreensão de drogas, uma
quantidade de bastante destaque por conta de uma denúncia. Via 190, cidadão telefonou, nos indicou um local onde estavam sendo armazenadas drogas, as viaturas foram até lá, da Força Tática, chefiadas e comandadas pelo Tenente Arnone, e nós conseguimos uma grande apreensão. Então isso nos motiva muito, a participação popular. Isso advém do Vizinhança Solidária, da Base Comunitária de Segurança Vieira Couto, que a Batista trabalha lá há muito tempo, comandada pelo Capitão Solano, que vem ampliando esse Vizinhança Solidária, que nada mais é de uma rede de auxílio mútuo, capitaneada pela Polícia Militar, voltada à população. E a população gosta muito desse serviço, eles, através de grupo de WhatsApp, imagens de câmeras, centralizando, e é o futuro, é a inteligência com a polícia comunitária. Cabo Sueli Batista, o coronel Lucena falou da questão da eficiência, da operacionalidade. O major Carlos Eduardo apresentou números importantes em relação ao mapeamento aí da criminalidade, os redutores, enfim. Tudo isso só é possível com a sociedade ajudando no momento em que o crime acontece, a questão do boletim de ocorrência, senão a polícia não tem como saber, né? E fazer um mapa que seja realmente fidedigno daquilo que está acontecendo em relação à segurança pública. Isso depende muito da população. Quais são as dicas nesse sentido para aqueles que acham que não vale a pena, não vou perder meu tempo em fazer isso? Não, vale muito a pena. Desde que interage a polícia militar, ele confie nesse polícia e traga até nós, para que ambos juntos possam estar solucionando tanto o crime, como em orientação, como buscar uma solução para o que está acontecendo no momento. E assim, interagindo junto, tem um grande sucesso no decorrer da... Quanto tempo? 22 anos, Cabo? Vou fazer, sim, senhor. 22 anos. Sempre no 19º? 19º, 15 anos. 15. E motorista de ônibus por 5 anos, pela Polícia Militar. Hoje, na base comunitária de segurança Vieira do Couto, como é que é essa região, em termos de criminalidade? Bastante assalto de celular, furtos, né? E assalto. Carro, residência. Mas no momento mesmo é celular. Quando eles estão indo para o ponto de ônibus, motos aparece, aborda o cidadão e leva, subtrai o celular da pessoa. A base comunitária é aquele posto da Polícia Militar fixo em determinado lugar, e isso também é definido por critério de índice de criminalidade. Como é que a população observa a base comunitária? Ela prefere a base comunitária fixa ou aquele radiopatrulhamento e vê os policiais em circulação na região? Essa base comunitária, ela está praticamente há 20 anos, no mesmo local. Quando eu cheguei, ela já tinha sido instalada lá. Só ali eu tenho 11 anos. Aí tenho um bom conhecimento, por ter conhecimento com a vizinhança, no tete-a-tete, no dia a dia. Aí acaba dando uma confiança no polícia que está ali. Muito tempo, eles confiam em estar trazendo. Foi solucionado, tempos atrás, tem um mercado na Monsenhor de Antônio Castro, que é próximo a essa base. E ali Cativeiro, o filho do dono do mercado. E um senhor conseguiu, entre 8 polícia que estava lá, ele me chamou até lá no meio da praça, com receio de estar falando até no meio dos outros, e passou para mim que ouviu lá na Praia Grande que o indivíduo se encontrava nesse cativeiro. E assim eu fui passado para os maiores, que é o sargento, o tenente, e foi levado à Polícia Reservada de Praia Grande. E lá estava o cidadão no cativeiro por 3 dias. Então eu acredito que para eles é melhor essa base, acredito que eles gostem, né? E tenham confiança quando eles pegam. Solucionou um negócio que estava lá na Praia Grande e aqui praticamente uma semana sem saber notícia do filho. Então, acredito que tenha de uma suma importância a existência da base Vieira Couto. Capitão Solano, comandante da primeira companhia, 15 anos de PM. 15 anos de polícia, distribuídos aí sempre em batalhões operacionais, parte de radiopatrulhamento, mas no 19º eu trabalhei por 3 anos, me afastei um período, fui para uma outra unidade e retornei agora no posto de capitão faz 2 meses. Como é que é a sua rotina como comandante na primeira companhia?
a sua pré-eleção? Quais são os... O papel do comandante de companhia, ele é um gestor de polícia, né? Então nós temos que distribuir todos os policiais que nós temos lotados na companhia nos programas de policiamento. Então o rádio patrulhamento acaba sendo o nosso carro-chefe, porque o atendimento 90 é o que a sociedade espera, mas nós temos outros programas também. Ronda Escolar faz um trabalho excepcional junto às escolas, nós temos o trabalho também da base comunitária, que é uma base fixa, mas faz o trabalho de patrulhamento também. Então essa base fixa, ela se torna como referência, né? Ela se tornou uma referência, todo mundo sabe que ali vai ter o policiamento, e as viaturas, temos viaturas que saem de lá, que são lançadas de lá, que faz o entorno, faz a parte do policiamento comunitário, que é essa aproximação, sociedade e polícia, né? Quanto mais próximo, maior a confiança, maior as informações, serviço de inteligência, né? E entre outros trabalhos também que nós temos. Então o papel hoje do comandante é gerir tudo isso daí, distribuir horários, escalas, operações. Nós fazemos muitas operações no batalhão, com foco também em tráfico de drogas, bloqueios policiais, enfim, todo o tipo de ação policial nós temos que distribuir nosso efetivo. Então é um papel muito de gestores, um gerente de seres humanos ali, né, que são os nossos policiais. Essa função parece ser bastante buscada por policiais. Tem muito policial que quer chegar a ser comandante. Sim. É por esse trabalho de gestão, não? Exatamente. Ali você tem eu até comento na parte pessoal que você interfere diretamente na vida de muita gente, né? Tanto para o bem quanto para o mal, se você for um mau gestor. Então, nosso objetivo é sempre a excelência. Dentro do batalhão, dentro da companhia, ou a companhia ela faz o trabalho do batalhão numa área um pouco reduzida, né? O que o comandante do batalhão faz com todo o batalhão, eu tenho uma célula um pouco menor que eu faço essa gestão. Mas é um prazer muito grande trabalhar no comandamento dos homens, e é um orgulho muito grande ver todo esse trabalho que está sendo desempenhado. Tenente Coronel Lucena, qual o tamanho do efetivo à disposição do 19º lá? Para uma área de 47 km², é isso? Exatamente, cerca de 600 policiais. É o nosso efetivo, distribuídos em 4 companhias, 3 territoriais, primeira companhia, que é do Capitão Solano, que ele comanda, a segunda companhia, que é do Capitão Sorrente, que engloba lá a parte do Shopping Aricanduva, terceira companhia, que é do Capitão Alexandre, que faz toda a divisa com o Santo André, e a quarta companhia, né, que é a companhia de Força Tática, comandada pelo Tenente Alexandria, que concentra lá as viaturas de Força Tática e as motos da Rocan. Então o efetivo é distribuído nessas companhias, e nós temos mais a base comunitária Vieira Couto, de instalação física, né? O posto policial do Jardim Grimaldi, que fica na Avenida Sapopemba, um local de grande densidade comercial, e o posto policial do Aricanduva, que fica bem próximo ali ao Shopping Aricanduva e da Avenida Aricanduva. Eu não te perguntei sobre o tempo de Polícia Militar, 30 anos, é isso? 30 anos. Todos aqui, você é o que tem o maior... Sim, 30 tempo. anos. Uhum. Trabalhei como tenente no 19º, 8 anos, de 93 a 2001, depois passei por várias outras unidades, escola de sargentos, trabalhei no Comando Geral da Polícia Militar e retornei há cerca de 1 ano para comandar o 19º Batalhão. Bom, são cerca de 30 bairros abrangidos pelo 19º. Qual que é o mais complicado de lidar, em termos de ocorrências? A divisa com Santo André é uma área que requer muita atenção. Então, os bairros ali limítrofes com Santo André, que estão ali, a divisa pode-se dizer que ali é a marginal do Oratório. De um lado do córrego é Santo André, do outro lado é São Paulo. E essa divisa nós temos que ter muita atenção por problemas ali de veículos, produtos de furto ou roubo, que ocorre o delito em São Paulo e vai para Santo André e vice-versa. Então é uma área de bastante atenção. Por que essa preferência da criminalidade por esse local, nesse tipo de crime? Ali é uma área de trânsito rápido entre os municípios. E é uma área que acaba tendo essa mancha criminal, essa incidência, e se faz o mapeamento justamente por conta disso. Então, os roubadores ali, eles têm essa tendência dessa região, porque na divisa eles têm esse trânsito rápido de um município para o outro. Major Carlos Eduardo, você tinha destacado no início essa questão do roubo de celular, né? Vamos falar um pouquinho desse assunto, porque hoje não tem quem não tenha um ou até mais de um aparelho. O que dá para seguir dicas? Porque tem gente que anda por aí ostentando o aparelho, não que ela esteja errada, mas, enfim, seria bom que todos nós pudéssemos fazer isso sem sermos incomodados pelos bandidos, Certamente. né? Mas mesmo com o aparelho guardado, todos nós estamos correndo risco, né? Então, como é que a gente deve lidar em relação a essa questão?
Então vamos lá. O que temos feito para fazer o combate desse crime? Num primeiro momento, observando as manchas criminais, a gente tem posicionado o policiamento por meio lá das motos da Rocan, da Honda, da Rádio Patrulha, da Força Tática, nesses locais, para a gente inibir o cometimento de crimes, e também estamos abrindo uma outra frente, que já realizamos, inclusive, na companhia que o Solano, na área da companhia que o Solano comanda, em parceria com a subprefeitura, uma fiscalização dos locais onde há notícia de venda de celulares. Qual o nosso foco? Olhar a regularidade do imóvel, e aí a subprefeitura tem sido um grande parceiro, tem sido uma grande parceira nossa, e nós verificamos aí os números de e-mail desses equipamentos. E a gente teve a oportunidade, inclusive, de apreender um celular produto de ilícito nesses locais. Então a gente está procurando combater a prática do furto e também o local onde está sendo vendido esse celular produto de ilícito, ou seja, o receptador. A gente está atacando nos dois lados, semelhante ao processo de furto de veículos. Eu combato onde há os locais onde ocorre essa incidência de furtos, e também um combate para desmantelar desmanches. Até foi semana passada, Coronel, nós tivemos aí o desmantelamento de um desmanche lá na nossa região. Então, a gente desmanche de carros. Exatamente, desmanche de carros. A loja acaba, em algumas situações, fazendo um processo semelhante. Então, a gente tem atuado nos locais onde há notícia de ilícitos, de furto, principalmente aí em locais onde há grande fluxo de pessoas, no início da manhã, quando a pessoa está se deslocando para o trabalho, ou no período noturno. Então, essas são as duas faixas de horários que nós temos encontrado. O que a população pode nos ajudar nesse sentido? A questão dos celulares. Exatamente, com relação à questão dos celulares. Vai atender o telefone? Entra dentro de um estabelecimento comercial, entra dentro de uma estação do metrô, para evitar fazer o uso desse equipamento numa via pública pouco iluminada, por exemplo. Essa postura da população nos ajudará bastante no combate a esse tipo de crime que tem nos incomodado um pouco com relação aos nossos indicadores. Essa é a questão. Na página da Polícia Militar, há algumas dicas de segurança, por exemplo, lá para o cidadão anotar, saber como acessar o número de e-mail do seu telefone, deixar esse número guardado para que, se porventura venha a ter um incidente nesse sentido, ele conseguir rapidamente acionar a polícia por meio do telefone 90, e a gente, consequentemente, promover aí, em conjunto com as operadoras, o bloqueio desse aparelho. Então, essa é a parte que a população pode nos ajudar. Mas as pessoas que têm celulares roubados não fazem isso, não informam a operadora o número do e-mail, que digamos, o RG, né, do aparelho, para que ele seja bloqueado. E isso traz resultado. Uma vez bloqueado, não se desbloqueia mais, ou a criminalidade atua nisso também? A expectativa é que o equipamento fique inoperante, e aí o criminoso não consiga revender. Isso, teoricamente, acabaria com esse tipo de crime. Teoricamente. Que não serve para nada. Evidentemente, no mundo da informática, a gente vem acompanhando a evolução, acaba, uma vez ou outra, esse bloqueio sendo quebrado. Não é algo que a gente vai falar, vai resolver o problema. Não é em tecnologia é impossível se fazer esse tipo de afirmação. Agora, enquanto houver gente comprando celulares baratos por aí, e certamente celulares que são produtos de roubo, isso mais vai alimentar o crime. Você apontou, Mauro, um ponto extremamente importante também nessa brincadeira. A gente posiciona a viatura onde está acontecendo o crime. Está atacando
os locais onde os celulares estão sendo comercializados. E agora a sociedade também nos tem que ajudar e falar, eu sei que o aparelho vale R$5.000 na loja, eu vou no comércio clandestino e o compro por R$500, é muito claro. Não tem almoço grátis, né? Não tem almoço grátis, não tem história. E ainda mais num cenário atual onde a gente vem falando muito sobre combate à corrupção, a gente também tem que olhar e perceber que a gente tem que fazer o nosso papel também. E isso é um ponto que querer nós, levar vantagem na cidadão, compra de um aparelho barato, você saber que aquilo, né, de alguém foi roubado aquilo. de alguém foi roubado, certamente. Então a sociedade pode nos ajudar também nessa questão. Tá, como é que esse trabalho, assim, não sei se a polícia consegue fazer isso, é um trabalho cultural, né? É um trabalho de mudança de cultura. Vocês atuam nisso? O que temos feito também? Eu acredito muito no papel da comunicação. Eu tenho comentado isso com o coronel e a gente fica extremamente honrado com a oportunidade de estar conversando com os senhores ao vivo aqui, falando de segurança. Nós temos também, como os senhores, nós temos nossas páginas no Facebook e no Instagram, a qual até a gente aproveita para convidar aí a sociedade a curtir as nossas páginas. A gente, além de contar um pouquinho sobre o dia a dia do policial, nós temos colocado lá dicas de segurança, para que a sociedade também tenha, por meio dessa ferramenta, o acesso a essas informações. Além disso, nas reuniões dos conselhos comunitários de segurança, também essa temática de dicas de segurança é levada à discussão. Nos grupos de WhatsApp do Programa de Vizinhança Solidária, também temos massificado essas dicas de segurança. Ou seja, vamos usar a comunicação, vamos usar os meios que a comunicação nos possibilita. Internet, redes sociais, que elas têm um papel extremamente importante nos dias atuais, para que a gente consiga atuar também nesse sentido. Então, a gente está atacando dentro das possibilidades que nós temos em várias frentes. Eu quero falar com vocês também sobre o trabalho social que é muitas vezes desenvolvido pela Polícia Militar. Antes disso, um recado aqui do governo do Estado de São Paulo, já que estamos falando de segurança pública. A segurança é assunto sério e é assim que é tratada no Estado de São Paulo. Foram 35 mega operações, mais de 130 mil prisões efetuadas, 107 toneladas de drogas apreendidas, 27 líderes de facções criminosas transferidos para presídios federais e a menor taxa de homicídios da história, resultado de investimento pesado em treinamento, equipamento e armamento. E é isso que faz a Polícia de São Paulo ser o que é, uma polícia de respeito em um estado de respeito. Cabo Sueli Batista, essa questão do trabalho social, muitas vezes feito pela Polícia Militar, nesse momento de crise que passamos, de falta de emprego, de muita gente que vai parar nas ruas, tudo isso é um peso a mais para a polícia também. Como é que é o dia a dia para lidar com essas pessoas que estão mais em vulnerabilidade social? Difícil dizer. Quer falar, capitão? Vamos lá. Realmente, hoje a gente vive uma questão social muito difícil, né? E acaba tudo refletindo na ação policial, né? Então, desemprego, saúde, educação, isso aí é um trabalho que nós acabamos fazendo, infelizmente, é um trabalho de bombeiros. Não, né? Então, só um parênteses, porque tem coisa que fala, isso é caso de polícia, mas é um caso social. Exatamente. Boa parte, estatisticamente, a maioria das nossas ocorrências, inclusive de atendimento 90, é muito mais assistencial do que policial. É orientação, uma resolução de uma intriga familiar, vizinhos, coisa do tipo, que acaba não sendo uma função efetivamente policial, né? Mais conciliadora, ou até mais uma orientação. Então, realmente, nós temos esse problema de conscientização social. Tudo acaba virando problema de polícia, né? Nós fazemos um trabalho, muitas vezes, de bombeiro, que a gente fica apagando focos, e o trabalho primordial nosso, que seria a prevenção, pode ser prejudicado, às vezes, por uma falta de orientação. Então, esse trabalho de orientação, de conscientização da população, né, e questão de distribuição de funções é muito importante para que a polícia tenha sucesso, né? Não dá para a gente atribuir, isso é muito bem feito nos consegues, né? O consegue é uma reunião de grupos de pessoas, né, que ele acaba do bairro, com reuniões mensais,
E lá vão líderes de todas as frentes. Então, vai o comandante da companhia de policiamento, vai o delegado titular, tem um presidente que acaba gerindo toda a reunião, temos o representante da subprefeitura, representante da CET, e é incrível como fica muito mais fácil quando cada um assume a sua função. Né? Porque estou com problema na luz, liga 190. Estou com problema, precisa colocar uma lombada aqui, liga 190. E já não é função nossa. Então, o CONSEG ele tem um papel primordial em relação a isso. Distribuir a função de cada um, né, acaba equalizando ali o que cada um vai fazer e cada um faz com perfeição. Porque se acaba abraçando todos os problemas, não conseguimos atender a todos. Então esse é um problema social que a gente tem tentado sanar realmente com essa distribuição mais pontual, mais efetiva. Qual que é a causa disso? Tudo é 190. Pensou isso, é 190. Pensou aquilo, é 190. É falta de informação. Falta de informação, até cultural, né? É até em relação, tanto que o nosso Copom, né, por curiosidade, se o senhor ligar 911, que vai cair 190, que são filmes americanos, que aquilo vai ser tudo. Então, assim, a pessoa ela tem uma referência da polícia, até para dar um susto, né? A gente até brinca. Às vezes o marido, sei lá, bebeu um pouco para mais, a mulher chama a viatura para dar um susto. Ó, vai lá e dá uma bronca nele. Porque isso sempre foi questão de mídia, questão de passar de conhecimento, de cultura, né? Criança não come, eu vou chamar a polícia. Então, né? Ó, se você não comer, a polícia vai te prender. Se você não fizer a lição, a polícia vai te prender. Se você for mal criado, eu vou chamar a polícia. Isso é uma cultura muito difícil de tirar, porque nós temos essa referência, né? A polícia, ela tá aí para fazer todo esse tipo de repreensão. Então, a ideia de distribuir é isso. Fala, tudo bem, a polícia faz esse papel também, mas é mais especialista aquele ali, né? Não dá para ser o clínico geral. Nós temos especialistas em cada função. E a nossa é segurança pública. Né? A nossa prioridade é segurança pública e as questões sociais nós assessoramos e distribuímos. Então, por isso que é importante essa participação. Hoje, eu acredito que a conscientização do pessoal e a participação, né, cada vez mais envolvido, tem facilitado muito. Né? O pessoal, até pouco tempo, não sabia diferenciar 190 do 193 do 192. Né? Nós temos algumas dificuldades. Então, também tudo cai para o bombeiro, que não é caso de um caso de mal súbito, um caso que não é um caso de emergência, de resgate emergencial. Então, tudo isso daí nós estamos sendo trabalhado e, como o Major falou, a rede social nos ajuda muito. Qual que é a implicação desse tipo? Já que você deu esse exemplo, capitão, se você não comer, eu vou chamar a polícia. Qual que é a implicação disso? A polícia vai te prender. Isso é ruim, porque ele passa a ter uma referência negativa. Porque toda vez que a mãe, ou que o pai, ou que algum tutor aí fala a respeito dessa forma, ó, é uma repreensão, ó, isso é coisa negativa. Se você não fizer, a polícia vai te prender. Ele vai se afastando. Né? E hoje nós fazemos um trabalho contrário, de aproximação. Nós vamos até as crianças, o trabalho do ProERD é um trabalho sensacional, é um trabalho de combate às drogas, então eles vão na escola e a criança tem o contato com o policial fardado, efetivamente, né? Aquele que ele vê na viatura, que a mãe muitas vezes falou que ia aprender, e ele vê o policial aconselhando, orientando, brincando, tem músicas, tem danças, tem gincanas, que é tudo no ProERD, aquilo aproxima, gera confiança, nos traz informação, e isso facilita muito o nosso trabalho. Mas é de berço, né? Quanto mais uma criança, ela bem educada, ela favorece muito o nosso trabalho. Uma criança que ela não foi educada nos princípios corretos, ou até mesmo de forma errada, como repreensão, como uma orientação dos pais, dificulta. Então, muitas vezes a criança vê, dependendo do local que vai, a criança vê a viatura e corre. E dependendo do local, da criação ou do convívio, a criança vê a viatura e dá tchau. Né? Pede para tocar sirene. Então, a nossa ideia é trazer todo mundo para tocar sirene, para dar tchau, para nos aproximar, porque vai ser um cidadão de bem lá na frente. O imaginário da criança em relação, pelo menos antigamente, na minha época era assim, o imaginário da criança em relação à polícia, queria que tocasse sirene, queria ter aquela sensação até de ser um policial, porque imaginava crescer e ser um policial. Isso ainda está preservado? Tá. E é muito gratificante quando nós recebemos visitas nos quartéis de crianças, elas pedem para ver, pedem para tirar foto, e é sempre motivo de orgulho para nós. Falar, poxa, nós somos referências. Né? Porque aquela criança, ela vê no policial muitas vezes o herói. Ela vê aquela figura do protetor, da figura do guerreiro, do batalhador mesmo. Então, para nós é muito bem-vindo. Você falou do É o Arthur? Arthur? Que foi o aniversário. Conta para o Mauro um pouquinho da história do Arthur, que é muito legal. Recentemente nós fizemos umas fotos, até para fins de divulgação em rede social, umas fotos profissionais, nós trabalhando na nossa função, na nossa atividade fim, e uma das fotos nós fizemos com a ronda escolar. E aí nós paramos na frente de uma escola, aí eu estava vindo uma mãe com o filho, nós vamos pedir para a mãe, falou, a gente pode tirar uma foto com o seu filho, tal, tem um termo de autorização de uso de imagem e tal, mas faz parte do programa nosso de divulgação positiva. Ela falou, claro, inclusive vocês salvaram meu filho.
Quando ele era bebê, ele engasgou e quem salvou foram esses policiais, lá na mesma companhia, no caso que eu comando agora. Então ela tem uma referência e essa criança ela tem um encanto, sabe, ela entrou na viatura e tocou sirene, pôs o nosso casquete, né, nosso chapéu, vamos dizer, para todo mundo entender. Então é um encanto muito grande. E nós temos vários casos de familiares agora que solicitam, na medida do possível, que a gente passe numa festa de aniversário e cumprimente a criança. Né? Hoje está muito comum em rede social te ver criança fardada no aniversário, porque ela tem aquele espelho, aquela referência. Então, para nós, sempre que possível, nós estamos atendendo, estamos presentes ou trazemos até o quartel para que haja essa aproximação. Mas ainda tem muita referência, assim. Esse menino foi um caso muito legal. Você falou do PROERD, capitão. Cabo Sueli, você participa do PROERD? Você faz o PROERD também? O PROERD, ele vai além dessa questão de drogas e tudo. É um trabalho de cidadania, né? Trabalho de cidadania, exatamente. É uma educação voltada para o bom cidadão, né? Para um homem, né, no sentido amplo da palavra, lá no futuro. Então a gente começa com a criança ensinando princípios, o afastamento de drogas, o afastamento de más influências, a importância do estudo, a importância da educação, e com certeza gera um cidadão lá na frente muito mais tranquilo, né, muito mais equilibrado, principalmente para fins policiais. Cabo Sueli, lá na sua base comunitária, chega o quê, assim, no dia a dia? Quais são as demandas trazidas pela população? É mais orientações, acidente de carro, a gente elabora o BO lá mesmo, é mais informação do que está acontecendo, interagindo junto com a vizinhança solidária, que não deixa de ser tudo junto, vamos dizer, está trabalhando todos em harmonia ali para que inibe o crime, né? Nosso trabalho lá, além de orientar, trazer o povo para dentro, interagir o tempo todo com a gente. Eu tento me aproximar o máximo que eu posso. Falar assim, eu tenho uma certa dificuldade, mas em trabalho eu sou bem desinibida. Sim. Agora, são 22 anos de polícia. O que te levou para a polícia? O que te deu vontade de ser policial? Paixão. Certa vez um policial me salvou quando eu era menina. E eu jurei de pé junto que eu ia ser policial. Concretizei o sonho. E me sinto com muita honra, eu visto essa camisa com muita honra. Eu tenho orgulho de falar que sou policial. E tento todo dia mostrar para quem se aproxima de mim que essa energia ainda flui e mostrar que foi muito bom chegar até aqui. O capitão falava desse olhar da criança em ver o policial como herói, em especial os meninos. E as meninas, Sueli? As meninas, elas ficam encantadas, elas gostam, tantas mocinhas, me sinto como uma referência, a maioria, pelo menos, quando chega perto de mim, gostaria de ser igual, ou diz que quando crescer vai ser igual. Eu me sinto honrada de ouvir isso. Qual o percentual de mulheres no 19º? Dos 600 policiais, mais ou menos, eu acho que nós chegamos quase a 100 mulheres lá no 19º. Podemos chegar mais ou menos... Quase 20%. Né? Quase 20%. Está acima da média. Geralmente é 10%. E elas trabalham tanto na base comunitária, como nos postos policiais, como na viatura, patrulhamento com motos. Hoje é um trabalho de destaque realmente lá no 19º Batalhão e nos ajuda muito. A subcomandante do batalhão é a Major Silvana. E a coronel é uma mulher também. A comandante do CPM-9 é a Coronel Daniele, nossa comandante. Passando aqui para um tema importante, na última terça-feira, os policiais militares do 19º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano desmantelaram uma organização criminosa que mantinha um desmanche de veículos na Avenida do Oratório, zona leste da capital. Ao todo foram presos 6 infratores, bem como apreendidos inibidores de rastreadores, diversas placas de veículos, documentos de vítimas, diversas peças de veículos e um veículo roubado. Existe uma lei no estado de São Paulo, referente à marcação de peças para peças usadas, né, de veículos. Isso não está inibindo essa questão do desmanche? Como é que está essa questão, coronel? Olha, é uma batalha intensa e importante isso daí. Como o Major Carlos Eduardo falou, quando se combate locais de venda lá de conserto de celulares, tem uma tendência de redução de queda. Mesma coisa de desmanche.
essa fiscalização é muito importante. E nessa ocorrência aqui, mais precisamente, foi uma viatura da Força Tática do 19º, lá do pelotão do Tenente Tavares, visualizou um veículo produto de roubo, conseguiu abordar. Esse veículo estava indo para um desmanche. Nesse desmanche foram presos mais 4 infratores lá, várias peças, alguns aparelhos que inibem o rastreamento. E foi um grande flagrante lá na área do 19º, teve grande repercussão na nossa página do Facebook, no nosso Instagram, que é muito importante também a população junto conosco e nos apoiando. Eles vibram muito quando nós temos assim uma ocorrência de êxito, que com certeza vai refletir nos indicadores. Agora, respondendo a sua pergunta, é muito importante essa fiscalização, porque ela inibe o problema da receptação, tanto da peça do celular, como do aparelho do celular, como da peça do carro. Tudo isso daí está num conjunto muito amplo assim de prevenção. A prevenção é muito importante. No assunto celular, existe esse mercado de venda de celulares, existe o mercado de venda de peças de celulares também, eles são desmanchados para consertos de outros. O que funciona mais para a criminalidade? Se um aparelho não vai ser usado, que ele foi bloqueado, não se conseguiu o desbloqueio dele, ele é desmanchado para render para a criminalidade, um outro tipo de... Muitas dessas lojas eles usam até como manutenção, né? Manutenção de celular. Então vai desde o fone de ouvido, que muitas vezes é subtraído junto, no caso de um delito, a peças, tela, bateria, parte de áudio, que muitas vezes danifica. Então eles conseguem aproveitar muitas das peças. Então por isso também, até reforçando o que o coronel falou a respeito da importância do registro policial. Porque um objeto, né, um celular, produto de roubo, sem nenhum registro, se torna um objeto para nós. Né? No máximo vai ser apreendido, mas a gente não consegue vincular, não consegue deter, não consegue prender quem realmente está envolvido. Então é muito importante o pessoal, muitas vezes, com essa cultura, né? Não vale a pena, vou perder tempo e tal, mas hoje é super rápido, consegue fazer pela internet e consegue nos ajudar muito a nos alimentar. Porque uma coisa é uma pessoa comprar um celular e flagrantemente mais barato, e às vezes ela até sabe que é produto de roubo por conta disso, compra e ajuda a alimentar o crime. E outra coisa é mandar arrumar um celular numa loja. É um pouco mais difícil. E ela não sabe que ali foram trocadas peças do aparelho dela por outras que são de origem ilícita. Por isso também a importância de procurar locais confiáveis, né? E por isso que a gente faz o trabalho junto com a subprefeitura. Questão de alvará, questão de fiscalização, que isso dá credibilidade para a loja e por consequência, credibilidade para o cliente. Então é importante também procurar esse tipo de loja, esse tipo de trabalho em algo que seja credenciado, que tenha tudo legalizado, para evitar qualquer surpresa, né? É importante o registro do boletim de ocorrência, é importante que haja a solicitação do bloqueio do aparelho por parte do cidadão. E como que eu consigo descobrir o número do e-mail? Eu digito lá no teclado, asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. Asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. Uhum. E aí, consequentemente, ele consegue obter o número do seu e-mail. É isso aí. Ou na nota fiscal do aparelho. Ou na nota fiscal do aparelho, exatamente. As pessoas não se atentam a isso. Geralmente compram e saem usando, na hora que acontece, não sabe nem onde é que está a nota, não anotou o número do e-mail no aparelho, né? Não digitou essas informações. Então, aí o aparelho já fica por aí no mercado, né? Você perguntava um pouquinho antes, Mauro, sobre o ProERD. O ProERD. Agora, nesse semestre, a gente teve a oportunidade de capacitar mais 3 policiais militares para exercício dessa atividade. Nossa expectativa para o ano que vem é atingirmos ao longo do ano 9.000 crianças pelo ProERD. Eu tive a oportunidade de ser um dos primeiros instrutores do ProERD aqui no estado de São Paulo, que começou a ser aplicado lá em 93. Eu sou da primeira turma de policiais instrutores do ProERD. Eu lembro que eu aplicava o programa para uma escola que eu tive a oportunidade de fazer a 8ª série do ensino fundamental, no Frei Galvão, ali na Parada Inglesa, na Zona Norte de São Paulo. E hoje, aí, após esse tempo todo, após aí seus 26 anos, a gente continua com esse programa de prevenção às drogas e à violência sendo aplicado para ensinar a molecadinha, ensinar as crianças aí o caminho do bem, o
como resistir, dar ferramentas para que ela consiga resistir às pressões aí feitas pelos colegas para a resistência às drogas. Aqui mais uma nota agora da Prefeitura de São Paulo. Olha só, gente, que coisa bacana a Prefeitura de São Paulo está fazendo para simplificar a vida de quem precisa tirar uma carteira de trabalho, emitir um bilhete único especial, dar entrada num seguro-desemprego e até para quem está procurando recolocação no trabalho. Agora você consegue fazer tudo isso em uma unidade do Descomplica SP da Prefeitura de São Paulo. Por exemplo, você mora na Zona Sul, precisa de serviços relacionados ao IPTU, ou do cartão de estacionamento para idoso, dá para fazer isso, dá para fazer as duas coisas, né? Tanto os assuntos relacionados ao IPTU quanto o cartão de estacionamento do idoso no Descomplica São Paulo do Campo Limpo. São mais de 250 serviços à disposição do cidadão. Além da unidade do Campo Limpo, tem Descomplica SP também em São Miguel, na Zona Leste, área de vocês? Não, né? Não. São Miguel, não. Em Santana Tocuruvi, na Zona Norte, e no Butantã, na Zona Oeste. E também dá para fazer muita coisa pelo site do Descomplica SP, é só você anotar aí, descomplicasp.prefeitura.sp.gov.br. Descomplica SP é a prefeitura presente para facilitar e descomplicar a vida. Deixa eu fazer mais uma nota aqui, gente. Olha, o Brasil registra uma queda de 22,6% nas mortes violentas nos primeiros 7 meses deste ano, na comparação com o mesmo período de 2018, segundo o Índice Nacional de Homicídios. A tendência de queda nos homicídios tem sido constatada desde o balanço de 2018, mostrando que o país pode estar no caminho correto. No entanto, os números ainda são bastante assustadores, já que o Brasil registra um assassinato a cada 12 minutos, são 60 mil assassinatos por ano, não é isso, coronel? O nosso índice de homicídio por 100 mil habitantes, nós vemos aqui batendo recorde no estado de São Paulo em diminuição nesses números. Hoje nós estamos na faixa, acho que de 6,2, e no 19º nós também estamos conseguindo essa tendência de queda, que é muito importante. A média no Brasil são 35, São Paulo está com 6. Isso nos orgulha muito e demonstra o nosso grau de operacionalidade. E também não adianta só a redução de indicador criminal se a gente não tiver ação de presença. A população precisa ter uma referência. Por isso a importância de uma base comunitária, um posto fixo, uma viatura estacionada num cruzamento de grande fluxo de veículos, porque a população vê a polícia e tem aquela transmissão de sensação. Às vezes os indicadores estão todos em baixa, mas a população não tem essa sensação. Então é importante aliar as duas coisas. E isso é um grande desafio. Manter a demanda 190, manter a redução e mais a sensação de segurança. Esse é um grande desafio nosso. De onde vem a sensação de insegurança, muitas vezes, que a população tem? Tem a ver com a teoria das janelas quebradas, aquele ambiente mal cuidado, iluminação mal feita, muita sujeira na rua, o pequeno crime que muitas vezes não é punido e aí acaba alimentando crimes maiores. É isso que traz essa sensação de insegurança? A falta de iluminação também, mas acho que também, às vezes, alguma notícia disseminada, falou, aconteceu um roubo em tal lugar, você, nossa, olha, aconteceu em tal lugar, alguns fatos isolados que acabam potencializando também. Isso daí a pessoa tem ali acaba fomentando alguma insegurança, mas, como você bem disse, a prevenção primária é muito importante, o mato cortado, a iluminação, o esgoto canalizado, o terreno baldio cercado. Isso é muito importante, a prevenção primária. É a mais barata e a mais eficiente a prevenção primária em tudo, né? Transversalizando as dicas de segurança, também está em prevenção primária, é todo um contexto. O seu olhar, Lucena, sobre essa questão da chamada teoria das janelas quebradas, do ambiente mal cuidado e que isso favorece a criminalidade, mas quando não favorece, dá a sensação de insegurança. Há alguns estudos que estão relacionados com a questão de sensação de segurança e com confiança da polícia. O exemplo das bases fixas... Desculpa, eu chamei de Luciano. Luciano é o... Fica tranquilo, Mauro. Eu percebi que a pergunta era para mim. Eu levei uma hora para trocar um nome. A conversa fluiu. A vida segue, eu percebi que a deixa era para mim. Uhum. E o que a gente observa?
A existência de bases comunitárias de segurança, de postos policiais, traz para a sociedade uma referência da onde ela pode acessar o serviço da polícia, além, evidentemente, do canal telefônico por meio do telefone 190. Então, isso traz confiança para a sociedade. Como o comandante comentou, a demanda do serviço 190 prontamente atendida, ou rapidamente atendida, também proporciona, mesmo que em situações em que a pessoa tenha sido vítima de um roubo, o policial fazendo um bom rapport, fazendo uma boa prestação naquele momento de crise, isso também gera sensação, gera confiança na instituição e também acaba proporcionando uma relativa sensação de segurança. Ô, Eduardo, só pegando um gancho, foi dito aqui que tudo 190, isso também demonstra uma confiança no nosso serviço. É isso aí. Por que eu vou ligar tudo para 190? É um grau de pronta resposta, sabe que vai ter uma resposta. Só complementando aí o Major Eduardo. Então, essa brincadeira. O trabalho das bases fixas existentes, das viaturas posicionadas, que é a questão da pronta resposta, eu diria que a combinação desses dois elementos, a parte móvel e a parte fixa, ela tende a proporcionar para a sociedade a sensação de segurança. Não faz um mês ou um pouco mais, a gente, do monitoramento de redes sociais, nós percebemos que estava acontecendo um determinado tipo de crime próximo à estação do monotrilho da Vila União. Só pegando um gancho também, a nossa área mudou um pouco assim as características. Nós temos quatro estações do monotrilho, inclusive uma inaugurada há cerca de um mês, que é Jardim Planalto. Então nós temos Jardim Planalto, Vila União, Tolstói e Camilo Haddad, que está tendo um fluxo de pessoas, uma outra realidade para a área. E ali nós começamos a detectar problema, para variar, né? Roubo de celular. Só um último assunto, para a gente já partir para as despedidas aqui, bem objetivamente. 190, enfim, tudo... polícia, 190. O Disque Denúncia é 181. 181, é isso aí. E não é Polícia Militar, é Polícia Civil. Ou é Polícia Militar? É um órgão externo que o mantém e ele fica vinculado diretamente à Secretaria de Segurança Pública. Muito bem, gente. Vamos nos despedir, então. Major Carlos Eduardo, sua mensagem final. Nós agradecemos e eu queria deixar nos aproximamos aí do final de semana, o sol bonito. Imaginamos aí que as pessoas devam aproveitar e viajar um pouquinho. Então fica aí algumas dicas para segurança. E antes de viajar, pessoal, tenho certeza que a sua casa está fechada. Não deixem objetos à vista que possam aí chamar a atenção. Desligue aparelhos, equipamentos, o próprio gás e avise o vizinho que você vai viajar e, havendo necessidade, acione o 190. Cabo Sueli Batista, sua palavra final, sua mensagem. Agradeço a oportunidade. Nós que agradecemos a presença. E que as pessoas possam confiar na Polícia Militar. Capitão Solano. Reitero o agradecimento, obrigado, Mauro, pela oportunidade, a todos os ouvintes. É sempre muito gratificante e prazeroso falar a respeito da Polícia Militar e tentar nos aproximar cada vez mais da sociedade. Coronel Lucena. Muito obrigado aqui, foi muito gratificante. Gostaria de deixar uma mensagem de incentivo e elogio aos policiais militares do 19º, que muito contribuem 24 horas lá no nosso batalhão, com grande produção e tendo êxito na redução dos indicadores criminais, ou seja, estamos conseguindo vencer o nosso desafio. Gente, muito obrigado pela presença de todos, em nome da equipe do programa Gente que Fala, os policiais militares, amigos do 19º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, que abrange uma boa parte da zona leste da capital paulista, o tenente-coronel Lucena, o major Carlos Eduardo, o capitão Solano e também o cabo PM Sueli Batista. Na mesa de som hoje o Gerson Lima, na gerência técnica
da Rádio Trianon, Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Frisman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do Gente que Fala, do jornalista Fausto Camunha, e do outro lado do programa Gente que Fala, você, ouvinte, a razão da nossa presença aqui. Muito obrigado pela audiência, um bom final de semana para todo mundo. Fique agora com o Caio Sorriso Show, que já está a postos aqui para alegrar a sua tarde. Tchau, tchau. Rádio Trianon AM